Temos tanta fome de ti. Você ouvirá agora uma mensagem com o pastor Marcelo. Essa palavra pode transformar a sua vida para sempre. Ministério Tempo de Voar, estabelecendo o reino de Deus na terra. De ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, yeah. Você que tem a palavra de Deus, pega comigo aí Mateus 24. Eu queria que você pudesse prestar bastante atenção. A gente está construindo algumas coisas a respeito de entendimento, amém? E assim, é muito difícil você pregar alguma coisa de entendimento em meio a uma geração que não tem entendimento. Eu vejo o quanto eu passei, o quanto de coisas que eu vivi. E ainda estou lutando para que essas coisas saiam da minha vida, que é a questão de preconceitos. O que é preconceitos? É algo formado, que você deduziu, que você achou que não está baseado na palavra de Deus. E muitos de nós aqui fomos enganados por preconceitos de líderes que não tinham uma estrutura bíblica. Amém? Então é de suma importância que eu até queria que você desse de presente a sua atenção. Se você puder esvaziar sua mente de qualquer preocupação agora, porque então você não vai entender nada. Você vai falar, o que esse pastor está falando? Eu não entendi nada. Porque se você não entender, você não desfruta. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui frustrado. Não com você, com o pregador. Na verdade, você deveria ser frustrado com você. Porque a gente acha que chegou no lugar e a gente não chegou ainda. A gente acha que já sabe muito, porque nos ensinaram que a gente tem que decorar alguns versículos da Bíblia, tenho que ter meio metro de cabelo a mais, meio metro de pano a mais para ser de Deus. Então são preconceitos que nos ensinaram e nos levaram a um entendimento só de vitória, de bênção. Mas eu vou dizer para você uma coisa, a vitória ela não vem sem luta. Nós estamos lutando nós estamos correndo atrás da vitória, mas não adianta se você correr atrás da vitória se você não lutar primeiro. Ela não vem sem luta. Ela não vem sem dificuldade. A gente está crescendo e até para ter crescimento, o crescimento dói. Crescer dói. Essa que é a verdade. Alguém já viu alguma criança que estava crescendo e sentiu dores na perna? Eu já vi. Está doendo. É porque está crescendo. E é normal doer quando está crescendo. Só que nos ensinaram que você não precisa sofrer, porque Jesus já sofreu por você. Você não precisa lutar, porque Jesus já lutou por você, ele já conquistou tudo. Realmente, é verdade, você não precisa mais. Mas quando você deixa de sofrer? Quando você está nele. Quando você está nele, você não sofre mais. Quando você entende o propósito de Deus, até aquilo que te fere, te faz bem. Quando você entende, eu vou falar bem devagar para ver se você consegue pegar. Eles estão criando alguma coisa aqui, nós estamos criando. Eu não estou só indo de culto a culto. Eu não quero só ficar indo de culto a culto, culto a culto. Não, eu não nasci para isso. Eu nasci para servir a Deus, para ser um sacerdote aonde quer que eu esteja. Deus não mandou eu abrir igreja. Deus mandou eu transformar uma geração. E para transformar uma geração, eu tenho que ter fundamentos.
Se eu não tiver fundamento, se eu não tiver destino, como que eu vou querer dar destino para alguém? Eu não consigo. Ninguém segue alguém que não sabe onde vai. Apesar que tem algumas pessoas que seguem. Mas eu não seguiria. Já segui, mas não sigo mais. Você não pode seguir alguém que não sabe onde vai. Você quer seguir alguém que você olha assim e fala, essa pessoa parece que vai lá e uma hora tá cá, outra hora não quer isso, outra hora... Você não quer seguir uma pessoa que não sabe o que quer. Você quer seguir alguém que sabe o que quer. E Jesus, as pessoas seguiam Jesus porque ele sabia o que ele queria. Ele queria ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que a face dele, o semblante dele era de uma pessoa que estava convicta que iria para Jerusalém. Agora eu quero que você me explique como que você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, vamos dar um exemplo dos nossos dias aqui. Eu olho ali para o Rogerinho e falo assim, nossa, Rogerinho, parece que você vai para Suzano. Como que eu posso olhar na face dele e falar, parece que você vai para Suzano? Como que você me explica isso? Mas a Bíblia diz que olhavam para Jesus e diziam assim, ele tinha na feição dele que ele iria para Jerusalém. E quando eu entendo isso, era uma pessoa de muita convicção, que nada tirava dele essa certeza que ele iria morrer. Uma vez Pedro levanta e fala assim, não, Senhor, eu estou pronto para morrer no seu lugar. Não está não. Você não está pronto não. Porque quando eu achar que eu estou pronto para morrer no lugar de Jesus, ele vai mostrar que eu não estou. Não é assim? Toda vez que você acha que está preparado, você não está preparado. Você não está preparado. Porque quando você achar que está preparado, ele vai dizer para você que você não está. Ele não escolheu aqueles que são, ele escolheu os que não são, para confundir os que são. Olha que coisa louca. Ele não escolheu os que são, ele escolheu os que não são para confundir os que são. Meu, isso aqui é demais. Então quer dizer que eu não sou merecedor das coisas de Deus? Não. E por que Deus me dá? Porque você precisa. Não é porque você merece. Você não tem nada que você faça que vai fazer você merecer a salvação, por exemplo. Adiante, você pode fazer qualquer tipo de sacrifício. Eu quero ver se você vai conquistar, você vai conseguir ser salvo. Não vai conseguir. É pela graça fois salvos. Pela graça vós sois salvos. Então, ele me escolheu por quê? Porque eu preciso. E agora, como que eu descubro que eu preciso? Reconhecendo. Se você não reconhecer que você precisa dele, ele não vem. Por que um sente mais e os outros sentem menos? Porque uns se abrem mais e outros se abrem menos. É fato. Por que quando você vai adorar, uns conseguem se entregar mais e os outros ficam que nem pedra? Por quê? Porque aquele que está se entregando, com certeza ele vai sentir mais. Ele vai tocar, ele vai tocar nos pés, ele vai tocar no braço, ele vai tocar no cabelo de Jesus, vai sentir o cheiro de Jesus. E os outros não vão sentir nada. Por quê? Porque é o tanto que você se abre, o tanto que você se rende. Ele não vem porque eu mereço. Ele não vem porque eu tenho 30 anos de ministério. Eu já participei de vários ministérios, pastor. E o Kiko? Não adianta nada. Mas eu tenho tantos anos, já levei meus filhos, minhas filhas, meus netos. E você pode fazer tudo isso e se perder. Porque Eli se perdeu. Ele era um velho sacerdote. E aí Deus vai lá e tem que levantar um menino. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias. Quando os sacerdotes eles perdiam a visão, o Senhor levantava os nazireus. Quem que eram os nazireus? Homens consagrados a Deus. Não era só homens que sabiam da Bíblia, mas eram homens que buscavam viver a palavra. Foi isso que foi falado aqui. Deus não quer só que você saiba, Deus quer que você se torne a profecia. Você não tem só que saber a profecia, você tem que se tornar a profecia. Quando João Batista ele foi para o deserto e fez o que fez, porque ele se tornou Isaías 40. Eu sou a voz do que
clama no deserto. Olha para você ver, a palavra de Deus encarnou no cara. João Batista ficou 18 anos no deserto para 18 meses de ministério. E aí a gente quer queimar o processo. A gente quer que Deus use porque a gente ouviu 2, 3 pregaçãozinhas. A gente quer que Deus use porque agora a gente sabe versículo da Bíblia. E agora eu decorei 6 versículos da Bíblia, já sei. Tem muita gente pregando o reino e não sabe o que é reino de Deus. O reino de Deus é pactual, é assim que ele é. O reino de Deus é pactual. Tem que entender que Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. Foi isso que você leu em Daniel. Não vai se quebrar, vai permanecer. É permanente, é eterno. Eu tenho que ter uma consciência revelada para saber o que Deus está falando para nós nesses dias. O que é a consciência revelada? Eu saber quem eu sou em Deus. Isso é uma consciência. João, ele sabia quem ele era em Deus. Por isso que quando perguntava para ele, tu és o Messias? Não. Tu és um profeta? Não. Quem tu és? Eu sou a voz do que clama. Consciência é revelada. Eu sei quem eu sou. E aí quando eu sei que eu sou, indiferente de quem falar o que eu não sou, aquilo não me abala. O que falarem de mim não me abala porque eu já sei quem eu sou. Ah, pastor, mas aí é orgulho. Não, não é orgulho, é convicção. Se você sabe quem que é, meu. Para que você vai se abalar o que os outros vão falar de você? Por isso que a gente tem que clamar para ele vir abalar tudo aquilo que é abalável. Só o inabalável permanece. Então se você lá na sua casa, no serviço, tem algumas coisas que está te abalando, continua. Porque o inabalável permanece. Agora o abalável vai cair por terra. Eu estou pedindo para ele nesses dias vir abalando tudo. Ele tem que vir abalar nossas estruturas. Ele tem que vir abalar o nosso caráter. Porque nós temos ainda um caráter ainda formado religioso. Que se o irmão não der para mim a paz, se o pastor não der para mim a paz do Senhor, o pastor está endemoniado. Se o pastor não me cumprimentar, se o irmão não me cumprimentar, esse irmão não é de Deus. Irmãos, nós estamos muito afetivos. Presta bem atenção aqui, ó. Afetivos. Nós somos muito emocional. Deus é um Deus de aliança, de pacto, de legislativo. Ele é de lei. É um Deus legal. É um Deus de moral. Isso é muito difícil para a gente entender. Quando todo mundo nos ensina que a gente tem que ser afetivo. Ô pastor, não pega duro com o irmão não, pastor. Não fala isso pro irmão não, que vai ficar triste. Vai ficar triste, irmão? Então porque você não tem estrutura no evangelho. Não fala isso para a irmã não. Até hoje tem pessoas que perguntam, e se eles forem embora, pastor? Eu falei, vão. Pro mesmo caminho que veio, pode ir também. A gente não está entendendo, cara. Ele não nos ensinou a gente ficar abajulando ninguém. Você tem que gostar, você tem que amar, mas tem pacto. Por isso que o relacionamento com Deus, agora presta bem atenção para você entender isso. O relacionamento com Deus é um casamento. Ele não quer namorar com você, ele quer casar com você. Ele quer ter relacionamento íntimo. Intimidade. Por isso que ele fala lá em Mateus 7:21, que quando aquelas pessoas fizeram aquelas coisas, curaram, libertaram. Aí Jesus vem e fala assim, eu não vos... Ué, mas os caras curaram, libertaram, pregaram e agora está falando que não conhece? Que negócio é esse? Por quê? Porque ele não tinha intimidade. Irmãos, ter intimidade não é falar de Jesus. Ter intimidade não é só saber falar dele. Para você aprender a falar dele, você entra numa sala de aula, estuda e aprende a falar dele. Ter intimidade é saber o que ele está pensando agora. Ter intimidade é saber o que ele gosta, o que não gosta. Um casal quando tem intimidade já sabe, você não precisa nem falar mais. Você só dá uma piscada assim, o cara já sabe o que você está pensando.
Você dá uma olhada, já sabe até o jeito do seu rosto, o jeito que você fizer e não gostou. É isso que Jesus está falando. Para você se aproximar de tal maneira, para você ter uma intimidade com Ele. Porque aí você não vai ficar dando tiro para todo lado, você vai saber, ó, Deus, é aqui o que Ele quer que eu vou. É ali que Ele quer que eu faça. O nosso amor ainda é um amor de ter e não de dar. O amor que nós muito temos é de ter coisas. E nos ensinaram isso. Quando eu amo alguém é porque eu quero ter aquela pessoa para mim. E o amor do Pai é um amor de dar. Então, quando Deus ama, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Ele não tirou o seu filho, nem teve para ele o seu filho. Ele deu o seu filho. Então a nossa mente é, quando alguém está me amando, quando eu tenho aquela pessoa para mim, então eu amo tanto aquela pessoa que eu quero ela para mim. Não, é um amor esse é amor afetivo, não é um amor pactual. Amém? Vamos entrar aqui na palavra então. Foi a introdução para nós começar. Mateus 24. Porém, no versículo 37, perdão. Mateus 24, no versículo 37. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, que o que Deus está procurando, que a gente até comentou na outra reunião, o que Deus está procurando não é adoração, é adorar. Por quê? Porque a adoração, ela tem que estar envolvida com aquilo. Você não pode fazer algo para Deus sem estar envolvido com aquilo. Por que Ele procura adoradores? Porque você não pode fazer isso sem você estar envolvido nisso. Amém? Então nós vamos falar de tipo de pessoas que o Pai procura. E o Pai procura adoradores. E essa revelação, Jesus, Ele deu para uma mulher samaritana. Em Lucas 4 vai falar que Ele deu essa revelação a uma mulher samaritana. Por que Ele falou isso para aquela mulher e não falou para Pedro, não falou para João, não falou para Tiago, não falou para nenhum dos discípulos? Ele não comentou isso nem dentro da sinagoga. Mas Ele falou para aquela mulher o tipo de pessoa. É uma revelação que o Pai procura. Por que Ele falou isso para aquela mulher? Porque aquela mulher, ela tipificava a noiva que o Pai está procurando para o seu filho depois da crucificação. Olha para você ver que tremendo. Aquela mulher samaritana era justamente o tipo de pessoa que Jesus agora vai começar a trazer para ter um relacionamento íntimo com Ele. Por que era samaritana e não judia? E não gentil? Porque os samaritanos e os judeus, eles tinham uma indiferença entre eles. Porque o samaritano é um ajuntamento de uma pessoa judia com um gentil. E aí se tornou o povo samaritano. Então o samaritano e o judeu não se batia. E Jesus fala que era exatamente o tipo de pessoa que ele estava procurando. Olha para você ver que tremendo. E em Efésios capítulo 2 vai dizer que ele quebrou o muro que dividia os gentios dos judeus. E fez uma só pessoa. Qual é essa pessoa? O tipo de pessoa que o Pai
está procurando. Amém? Então, qual é o tipo de pessoa que ele está procurando? Os adoradores, os que vão caminhar com intimidade. É isso que eu preciso entender. Lucas 10 também vai falar de duas realidades da igreja. Lucas 10 fala de Marta e Maria. Marta, o tipo de igreja que trabalha incessantemente. Alguém aqui já viu esse tipo de pessoa? Lucas 10 vai dizer que Marta é a igreja que trabalha incessantemente. E também vai falar de Maria. Quem que é Maria? Aquela que vivia aos pés de Jesus. Aquela que reconheceu a sua missão e o seu dever nos pés de Jesus. Olha para você ver que tremendo. Então, Jesus, ele não procura uma empregada doméstica. Ele procura uma noiva. Amém? Ele está procurando uma noiva. Ele procura aquele que os adore em espírito e em verdade. É isso que ele estava querendo dizer para Marta. Marta, olha, você se preocupa com muitas coisas. Uma só coisa não lhe será tirada. Ele estava dizendo, é esse tipo de pessoa que eu procuro. Adoradores. Eu procuro essas pessoas que vão estar nos meus pés. E quando elas estiverem nos meus pés, elas vão saber o que deve fazer e o que deve falar. Amém? Nós muitas vezes não sabemos e caímos no ativismo porque não estamos nos pés de Jesus. Fazemos muitas coisas, menos aquilo que Ele quer que você faça. Você pode passar 10, 20, 30 anos, a vida toda dentro da igreja sem ter feito a vontade de Deus. Ô Jesus, isso aqui é muito forte para nós. Nós não vamos aguentar não. Você vai passar a vida toda dentro da igreja sem ter feito a vontade de Deus. Mas pastor, não é dentro da igreja que Deus quer? Não, Ele não quer que você esteja dentro da igreja. Ele quer que você seja a igreja. É muita informação para... Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que o Espírito vai conseguir fazer você, vai revelar para você todas as coisas. Ele vai fazer você recordar todas as coisas. Então Marta representa esse tipo de pessoa que trabalha muito, mas não faz a vontade de Deus. E Deus não está procurando uma empregada, está procurando uma noiva. Amém? Eu falei para você que era Lucas 4, mas é João 4. É João 4 que ele procura, que ele fala da mulher, que é o tipo de pessoa que ele está procurando. Amém? E aí, irmãos, caminhando nessa revelação, a gente vai entender por que Jesus, ele fala isso para aquela mulher samaritana. Eu falei aqui a respeito de casamento, de pacto. Não foi isso que a gente está falando? Presta bem atenção para você poder entender, para você não sair fora do foco. Ele falou para aquela samaritana a respeito dos 5 maridos dela, não falou? Vai chamar o seu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, é verdade. Porque o que você tem agora não é seu. Já tivesse 5 e o que você tem agora já não é seu. Ele estava se apresentando como o 7º. Amém? Ali estava tendo um convite de casamento. E você vai entender isso um pouco mais para frente que eu vou falar. Ali estava tendo Jesus estava fazendo para aquela samaritana um convite de casamento. Então ele estava se apresentando como um perfeito. Como aquele que veio para agora realmente selar essa aliança. Você é o tipo de pessoa que o Pai procura. E eu sou o marido perfeito para você. Aleluia? Não tem muito aleluia, né? Nessa pregação. A gente precisa criar mais expectativa. A gente precisa... Você já percebeu que quando a gente estava na ignorância, a gente tinha muito mais expectativa do que quando a gente fica sabendo algumas coisas? Quando a gente estava na ignorância, a nossa expectativa era que venha o fogo, eu quero sentir o fogo. Aí agora a gente já entendeu que o fogo não é tudo. Tem mais do que o fogo. Aí a gente diminui a expectativa. Não fica murcho. Quer dizer, antigamente a gente achava que era o fogo. Quando não era fogo, era água. Não é? Então tem que vir água, tem que vir chuva, tem que ter fogo. E aí você criava aquela expectativa de querer, a glória de Deus vem e tal. Aí você saía dali glorificado pelo Pai. E aí agora que a gente conseguiu entender que Ele vai além do fogo, que Ele vai além da água, que Ele quer um relacionamento de intimidade, um coito.
que é a palavra intimidade na Sagrada Escritura, ela vem falar de coito, é intimidade, de relação sexual. É isso que ele está falando. Aí a nossa expectativa diminui. Estou entendendo, mas não estou entendendo. Estou querendo, mas não estou querendo. A gente fica em cima do muro. Cuidado, hein? Porque o último que escutou uma mensagem de Paulo em cima do muro caiu e morreu. E a sorte dele é que Paulo estava lá para ressuscitar. Então fica ligeiro. Porque se ele não estiver aqui, você fica morto. Amém? Então ele vem se apresentar como o sétimo, que vem ser o noivo perfeito. E por que ele vem se apresentar como o noivo perfeito para ela? Justamente num poço. Porque o poço era justamente aonde os patriarcas acharam a sua esposa. Olha para você ver que tremendo. Aonde os patriarcas acharam a sua esposa? Num poço. Aonde estava Rebeca aonde estava Raquel quando Jacó foi encontrar? Ela estava num. Aonde estava Rebeca quando Isaac mandou o seu servo procurar? Ela estava num. Oh, Jesus, eu gosto desse negócio. Aonde estava Zícora, a esposa de Moisés, quando Moisés a encontrou? Ela estava num. Então, a noiva de Jesus estava também num. Olha para você ver que tremendo. Você vê que a palavra ela vai só continuando. Ó. Ela vai dando continuidade. As mulheres dos patriarcas da Sagrada Escritura, todas elas estavam num poço. E Jesus pegou aquela mulher que ia ser a noiva dele agora, que era o tipo de pessoa que o pai procura, ela também estava num. Gente, isso aqui é demais. Então já não é mais a respeito daquilo que nós falamos ou fazemos, mas é a respeito daquilo que nós estamos se tornando. Olha só que tremendo. O que o Pai está dizendo nesses dias é a respeito de tipo de pessoas que nós estamos se tornando. Porque se Ele quer nós como adoradores, Ele vai procurar a gente num poço. E quem vai no poço? Quem tem sede. Vai fazer o que no poço se você não tiver sede? Tem alguma outra coisa para você fazer no poço se você não tiver com sede? Aquela mulher estava no poço. Ela tinha sede. E o tremendo é que aquela mulher estava naquele poço, era por volta mais ou menos de meio-dia. Ninguém vai no poço ao meio-dia. E por quê? Porque ela já tinha uma vida passada bem ruim. Então ela, para não escandalizar na boca de ninguém, ela falou, eu vou ao meio-dia, porque meio-dia não tem ninguém buscando água. Mas Jesus, ele fez questão de passar em Samaria para achar o tipo de pessoas que o Pai procura, justamente meio-dia. Quando ela já estava se achando excluída da sociedade, quando achava que não tinha mais esperança, Jesus passou no poço e falou assim, é você o tipo de pessoa que eu quero casar. Isso aqui é chapado demais, mano. Isso aqui é muito doido, Jesus. Vamos lá então para a mensagem. A Bíblia vai dizer, quando a gente lê Mateus 24, a gente vai falar o tipo de pessoas que o Pai procura. Amém? Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então ele está falando do tipo de pessoa que vivia naquela época. Está conseguindo captar aí? Estamos juntos ou não? Então fica ligado aqui, para a gente poder entender. Eles comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Quando a gente fala a respeito dessa passagem, nós estamos falando a respeito de uma grande... Jesus está dando aqui a entender, nos dias que virão, o dia que ele vai vir, será como o dia de Noé. Amém? Um dia de grande tribulação, não é isso? O dia que precede a volta de Jesus, o dia que nos anuncia a volta de Jesus, será como os dias de Noé. Amém? É isso que ele está querendo dizer. E na Bíblia, King James, ela vai dizer que, aqui quando a gente olha assim, que eles falam assim, que eles, no versículo 39,
eles não perceberam. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Se não for isso, é parecido. Mas aqui vai dizer que eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Na verdade, na tradução King James vai dizer que não é que eles não perceberam. Eles fizeram pouco caso. Quantas pessoas hoje fazem pouco caso? Aí agora eu te pergunto, nós estamos ou não estamos nos dias de Noé? Nós não estamos como nos dias de Noé ou não estamos? Comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. E ainda eles fizeram pouco caso. Aqui diz que eles não perceberam, mas na tradução King James vai dizer que eles fizeram pouco caso. Olha para você ver que diferença. Mas o mais tremendo é que quando fala de comer e beber, e casar e se dar em casamento, ele está falando de uma vida hedonista. O que é uma vida hedonista? É uma vida voltada para prazeres. Comer, beber, casar e divorciavam. Na verdade, o se dava em casamento, ele está falando se divorciavam. E hoje o que nós mais vemos hoje, pessoas que estão interessadas somente em comer, beber e festejar. Agora eu te pergunto, os dias de hoje precede como nos dias de Noé ou não precede? E aí nós estamos querendo festinha gospel. Nós estamos querendo festinha evangélica. E não estamos mergulhados na palavra de Deus. E aí os dias vão vir, sabe o que nós vamos falar? Ai Jesus, eu nem percebi. Mas não é isso que a Bíblia diz, é que eles fizeram pouco caso. Os dias que precedem a volta de Jesus, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. E dentro desse texto nós vamos entender qual é o tipo de pessoas que o Pai procura também. Que era para ser homens e mulheres como Noé. Pessoas que estavam preocupados somente com a vontade de Deus. Noé estava tão preocupado com a vontade de Deus que quando Deus falou com ele uma vez, ele não falou uma. Hoje, se Deus falasse para nós hoje, constrói uma arca, sabe o que a gente ia falar? Eu vou orar para confirmar, para ver se é de Deus mesmo. Larga tudo e me segue. Eu vou ter que orar, porque eu acho que esse negócio é do capeta. Largar tudo. Você está me entendendo? Que o nosso pensamento hoje é totalmente oposto. A gente vai orar, sendo que Noé naquele dia, Deus só falou com ele uma vez. E hoje nós vamos fazer campanha para ver se é de Deus. Vou orar, vou subir no monte, vou ver se isso é de Deus ou não é. Agora, se é uma bênção, é de Deus. Esse aqui é de Deus. É uma bênção, irmão. Você sabia que bênção sem entendimento se torna maldição? Quando você recebe uma bênção, mas não entende para que serve aquela bênção, se torna maldição na sua vida. Se Deus te revelar algumas coisas e você não entende... Ah, Jesus. Começando, hein? Estamos só esquentando. Olha para você ver o que aconteceu com Pedro, por exemplo. Pedro teve uma revelação. Ele recebeu uma bênção, não recebeu? Teve uma revelação de quem era Jesus. 5 minutos depois, ele não tinha entendimento, não tinha sabedoria para pôr em prática a revelação. Porque sabedoria é para você pôr em prática a ação revelada de Deus. O que é revelação? É revelar a ação de Deus. Deus vai revelar para nós aquilo que Ele está para fazer. Amém? E aí Pedro, 5 minutos depois, Pedro não tinha entendimento da revelação. E aí Jesus falou o quê? Cala a boca, Satanás. Você não sabe o que fala, seus pensamentos são dos homens, não são de Deus. Você entende que a gente pode ter uma revelação, mas se eu não tiver sabedoria para pôr em prática a revelação, aquilo se torna maldição para mim. Amém? Então eu preciso entender o que Deus está falando nesses dias e pedir sabedoria. Por isso que nós estamos clamando o espírito de sabedoria e revelação. Porque eu preciso ter sabedoria para pôr em prática a ação de Deus. Nosso Deus é um Deus que vive em movimento, não é um Deus parado, irmãos. No deserto a nuvem se movia, o povo tinha que se mover também. Se você estacionou no seu ministério, estacionou no seu chamado, fica ligeiro. Deus está se movendo e você está na sua hortinha,
está cultivando coisas que não é para cultivar. E o mais tremendo é que quando você desobedece a Deus, até flui, mas você perde algumas coisas. Primeira vez que Deus falou para Moisés bater na rocha, saiu água, não saiu? A segunda vez, ele falou assim, agora fala com ela. Ele foi lá e bateu de novo. Agora eu te pergunto, funcionou ou não funcionou? Funcionou. Mas Deus não mandou ele bater. Deus mandou ele falar. E aí ele perdeu algumas coisas. Perdeu de entrar na terra prometida. Porque não é só funcionar. Você não tem só que funcionar, você tem que fluir. E fluir é muito mais do que funcionar. Eu tenho que funcionar, mas eu também tenho que fluir. Amém? Mas eu não vou fluir se eu não tiver uma revelação daquilo que eu estou recebendo. Porque na revelação você flui. Porque não é você fazendo, é Deus fazendo. Na revelação ele convence, não é você que convence, é ele que convence. Na revelação você pode dar uma palavra dura, mas o Espírito Santo está ali e ele convence. Então eu tenho que agora andar na revelação. Eu tenho que fluir. E nos dias aqui que ele falando que precede os dias de como era nos dias de Noé, as pessoas ela andava numa vida hedonista, uma vida cheia de prazeres. Irmãos, para a gente mudar uma geração, a gente vai ter que mudar essa mentalidade escapista, uma mentalidade hedonista que é só de prazeres. A gente vai ter que fazer as pessoas ser pessoas de pacto. Deu a palavra, então vai ter que cumprir. A gente vai ter que ensinar as pessoas a ser pessoas de pacto. Ele não disse que é perdendo que se ganha, sabe o que ele estava dizendo? Quando você tem uma palavra, perde. Você pode perder, mas você vai ganhar também. Talvez fisicamente a gente perca, mas espiritualmente nós vamos ganhar. E o mais tremendo é que quando vem a bênção, você não precisa correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. Quando você entra nesse alinhamento com o céu, é ela que corre atrás de você. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você já é abençoado sem precisar correr atrás da bênção. O que você fala já é uma bênção, porque você está alinhado com o céu, acabou. Ainda que a palavra seja dura, olha só que Jesus falou para Pedro, cala a boca, diabo. Agora eu vou falar para você, Jesus falou algo que era bom para Pedro ou não falou? Falou, tá falando assim, Pedro, você tem que acordar, você não pode andar, você não pode ser infantil. Você não pode andar na igreja achando que é do seu jeito, não, é do jeito do Pai. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Tem um jeito correto de fazer as coisas, cara. Tem um jeito perfeito de fazer as coisas que não é o nosso jeito. E parece que Jesus complica, meu. Você já percebeu isso? Parece que ele complica. Quando você acha que está tudo certinho, ele vem e quebra tudo. Quando você acha que agora vai dar, ele vem e mostra para você que não é desse jeito. Mas eu ainda prefiro o jeito dele. Eu estou tentando, mas ainda eu prefiro o jeito dele. Jesus, passa na frente, só que sabe. E quando a gente não fica pegado em coisas, quando a gente não fica estruturado em coisas, a gente fica livre de qualquer tipo de opinião, cara. Esses dias eu postei uma frase dizendo assim, você só pode ser livre da opinião dos outros se você for livre de você mesmo. Por isso que Jesus não se preocupava, quando eles falavam assim, esse é filho do José, é endemoniado, não sei o que, sabe o que ele fazia? Ele saía no meio da multidão de fininho. Nem esquentava a cabeça. Se fosse nós, quem que está falando aí, rapaz? O que você está... A gente já quer enfrentar. A gente não aguenta. E deixa falar. Se quiser falar, fala. Eu sei quem eu sou em Deus. Amém? Então, nos dias que precedem os dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Então, nós precisamos ver que é esses dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos construir um estilo de vida onde nós vamos perseverar em meio à tribulação. Olha para você ver que tremendo. Eu vou criar um raciocínio aqui, presta bem atenção, então você não entende isso aqui. Hein? Isso aqui, negócio aqui é chapado. Nos dias de Noé, o que aconteceu? Noé, ele construiu a arca. Ele construiu a arca para sair ou para ficar?
Qual foi a maior missão de Noé? Oi? Não foi construir a arca. A maior missão de Noé foi reconstruir o mundo. Não foi construir a arca. Foi reconstruir o mundo. Noé não lutou para poder subir. E se nós estamos falando de um dia de tribulação, que aqui fala assim depois, ó. Naquele dia, então 2 pessoas estavam no campo, uma foi levada e outra foi... Pensa bem, hein? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e outra... Noé foi levado ou foi deixado? E aí a gente está com aquele pensamento, eu quero ser arrebatado antes. Eu não quero ficar não. Eu quero ser arrebatado. Você quer ser arrebatado ou quer ser ficado? Isso aqui é coisa chapada, meu. Porque a Bíblia diz assim, que será salvo aqueles que perseverarem até o... Não é os que foram tirados. Não será salvo aqueles que foram tirados. Será salvo aquele que perseverar até o... Isso aqui dá pano para manga. Só for esticar nisso aqui, nós vamos ficar aqui a noite toda. Então é os que ficam e que transformam o mundo. Não é a missão de Noé. A maior missão de Noé foi transformar o mundo, não foi construir a arca. Ele construiu a arca porque Deus mandou. Mas a primeira maior missão dele era agora reconstruir o mundo. E aí nós estamos querendo ir para o céu, estamos querendo ser arrebatados. E Deus está falando, eu quero que você fique aí e faça alguma coisa. Nós estamos clamando, vem Jesus, me leva logo, que aqui estão as trevas, o mundo está o pecado e tal. Aí ele fala, eu quero que a sua luz brilhe no meio das trevas. Então Deus nos chamou para reconstruir o mundo. E muitos foram levados e outros foram deixados. E os que deixaram estão fazendo o quê? Tem que reconstruir o mundo. Amém? E os que vão ser salvos, os que perseverarem até o... Não é os que foram levados, não. E os que foram arrebatados, não foram salvos? Não fala aqui. Então, irmãos, o que está acontecendo? Quando a gente olha a Sagrada Escritura, que a gente vê aqui essa vida hedonista, que é o que a gente vai ter que mudar das pessoas, esse pensamento de uma vida hedonista, de prazeres, de busca de prazeres. Hoje as pessoas trabalham para quê? Primeira pessoa, a pessoa trabalha para quê mesmo? Ninguém sabe? Ninguém vai tentar? Para comer, pô. A maioria das pessoas trabalha para comer. Porque se não trabalhar, não tem dinheiro para comer comida. Não é? Então a primeira coisa é trabalhar para comer. Beber também entra no meio, né? E depois, para as outras coisas, pagar suas contas e tal. Então essa é uma vida hedonista, uma vida de prazeres. E como agora a gente vai ter que mudar essa mentalidade? Manifestando o reino. Que não podemos viver de prazeres. Eu não posso pôr em primeiro lugar o meu prazer. Eu não posso pôr em primeiro lugar o meu desejo. Porque essa é uma vida hedonista, uma vida só de prazeres. Nós temos que chamar as pessoas para um jejum e oração. Porque dias virão que o noivo será tirado. E aí jejuaram. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar. Como diz os crentes, nós precisamos pagar o preço. Jejum e oração. Sair da vida hedonista, não só de prazeres. Amém? Porque depois vai continuar dizendo aqui a respeito que eles casavam e se davam em casamento. Se davam em casamento, na verdade vai falar a respeito de divórcio. E divórcio é quebra de aliança. Hoje o que nós mais vemos? Pessoas quebrando aliança. Casam e descasam. Faz aliança, quebra aliança. Faz aliança, quebra aliança. Então eu começo a participar, aqui vai dar certo e tal. Daqui a pouco eu vou lá, quebro aliança e quero começar tudo de novo. Esses dias precedem ou não precedem os dias de Noé?
Nós não estamos vivendo os dias como os dias de Noé. Quebra de aliança, divórcio. E o divórcio não acontece da noite para o dia. O divórcio é de conta gota, não é? A coisa vai arruinando, o negócio vai ficando ruim, aí separa. Amém? Então nós precisamos ver que esses dias está acontecendo um esfriamento espiritual. E quando a gente fala de esfriamento espiritual, nós estamos falando de apostasia. Nós estamos falando de uma apostasia, que é o esfriamento, que é o divórcio. Na verdade, o divórcio também, dentro do grego, vai falar a palavra de apostasia. Quando você viu falar de apostasia, está falando de divórcio dentro da palavra de Deus. Amém? Quando fala assim, vai ver, nos últimos dias vai haver um grande esfriamento na fé. Vai haver uma apostasia. Divórcio, que ele está dizendo. No grego está falando de divórcio. Amém? A apostasia no grego é divórcio, quebra de aliança. É o que já está acontecendo. E a quebra de aliança, ela entra também nesse termo de divórcio e entra na orfandade. Quando se quebra aliança, existe um grande caso de orfandade. O que nós mais vemos no Brasil? Órfãos. É ou não é? Amém? Nós vemos órfãos. É o que mais acontece hoje no Brasil, a orfandade. Por quê? Porque existe muita quebra de aliança. E nós não podemos ser assim, irmãos. E aí a gente olha e vê que isso está acontecendo dentro das próprias igrejas. Pessoas que congregam e que são órfãos. Que não têm pai espiritual. Pessoas que não têm referência. São tudo órfãos dentro da igreja. Passam 10, 20, 30 anos. Estão calejados dentro da igreja, mas são órfãos. São órfãos porque não tem ninguém para dar destino para elas. São ovelhas sem destino. Você sabia, olha para você ver agora. Olha, a ovelha, ela não tem senso de direção, cara. Se você pegar uma ovelha aqui e soltar ela no meio da rua, ela vai para o meio da rua. Ela não tem senso de direção. Por isso que Deus não está procurando mais ovelhas, está procurando filhos. É filhos que Ele quer. Você quer ser ovelha ou quer ser filho? Porque a ovelha não tem senso de direção. Se soltar ela, vai no meio da rua e é atropelada. Amém? Então eu preciso entender que lá em Gênesis 6, ele vai falar sobre essa situação de Noé. Que as pessoas comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Eu estou terminando agora. E em Gênesis 6 vai falar a respeito da situação do homem. Que Deus viu que o intento do homem era mau. E ali diz que Deus se arrependeu. Opa, Deus se arrependeu? Mas Deus não se arrepende. Em Números 22 vai falar que Deus, ele não é homem e nem filho do homem não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas agora está dizendo em Gênesis 6 que Deus se arrependeu. E agora? Não é que Deus se arrependeu. É que ele estava dizendo, ele estava querendo fazer um techuvá. E quando fala de arrependimento no hebraico, ele está falando de techuvá. Então Deus, em Gênesis 6, Deus fez um techuvá. Ele diz o quê? Vamos começar desde o princípio. Não foi que Deus se arrependeu, ele quis fazer um techuvá. Começar do princípio. Como que era no princípio? Domine o homem sobre todas as coisas. Vamos começar tudo de novo. Então, eu vou parar tudo aqui. Ele falou isso uma vez para Moisés. Moisés, eu vou acabar com esse povo, vou começar tudo com você. Foi isso que ele fez com Noé. Eu vou destruir o mundo, Noé, mas você não vou destruir, não. Você é bonzinho. Você é o cara que me agrada. Você eu não vou destruir, não, Noé. Eu vou ficar com você. E aí você vai reconstruir o mundo agora para mim. Amém? E em Gênesis 6 vai falar que o coração de Deus estava pesado. O coração de Deus estava cheio de arrependimento. Ou seja, ele queria fazer um techuvá. É isso que nós precisamos fazer nesses dias. Se eu quero ser o tipo de pessoa que o Pai está procurando, eu preciso fazer um techuvá todos os dias. Pastor, mas que palavra louca é essa? É arrependimento. Ele está falando de um aquebrantamento, de mudança de mentalidade. No grego, fala que mudança, arrependimento, ou mudança, conversão,
é mudança de mentalidade. No grego é mudança de mentalidade, mas no hebraico é techuvá. Quando você ouvir falar de arrependimento, na linguagem grega, é mudança de mentalidade. E talvez alguns de nós precisamos mudar a mentalidade mesmo. Mas se você quiser andar numa cultura hebraica, você vai ter que fazer um techuvá. Voltar para o começo, voltar para o princípio de todas as coisas. Amém? E isso nós vamos ver depois, porque ele fala isso para Nicodemos. Ó, Nicodemos perguntou para ele o que precisava fazer. Ele fala o quê? É necessário nascer de novo. Ele estava falando o que para Nicodemos? É necessário fazer um começar do zero, camaradinha. Tudo que você tem, faz como Paulo. Tem isso como esterco agora. Faz o que Paulo fez. Tudo que você aprendeu, todos nós que estamos aqui, faz o seguinte: se você quer começar de novo com Deus, pega tudo que você já ouviu, faz um techuvá. Joga tudo isso fora. Ah, mas meu pai e minha mãe disse. Mas não tinha fundamento. Não tinha estrutura. Você não pode andar em cima disso. Que você vai cair também como eles. Gente, nós andamos tanto no afeto. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim, a pessoa me ligou. Ah, mas é afeto demais, gente. E parece que a gente se torna uma pessoa muito dura. Mas não é que é duro. É a palavra, cara. Você tem que andar na palavra. Jesus também foi duro para aqueles homens. Ele já chegou um dia para os caras e falou assim: rapaz, vocês só estão atrás de mim porque aqui não falta pão. Aqui eu multiplico o pão, dou o pão para vocês. Por isso vocês estão caminhando comigo. Aí falaram para ele: mestre, mas essa palavra é muito dura. Quem poderá ouvir isso? E nós estamos caminhando nesses dias, aonde as pessoas não querem ouvir palavra dura. Porque se falar muito duro, eu saio da igreja, saio do ministério. Isso é muito duro de... Não é duro, é a realidade. É que nós fomos enganados. Nos ensinaram errado. Passaram para nós um evangelho meia boca. O evangelho de um sensacionalismo gospel, que tudo vai dar certo, tudo você vai conquistar, você vai. Mas se você for para Cristo, você vai se você tomar a sua cruz e seguir Ele. Com Adão a gente ganhou um livre-arbítrio, com Adão. Mas com Jesus a gente perde ele. Aonde está a liberdade, o livre-arbítrio, quando ele fala assim: toma a sua cruz e me... Acabou. Você quer seguir ele, você tem que tomar a cruz. Então você não tem mais liberdade. Se eu entender isso, acabou, irmãos. Se eu entender isso, eu vou fluir no reino. Se eu entender que o reino de Deus é pactual, existe leis para ser cumprida, eu vou fluir no reino de Deus. Eu não vou ficar como um peixe fora d'água, não. Eu vou estar na água. Eu vou conseguir fluir, porque tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu não consigo transmitir. É lógico, porque ainda você não deixou que essa palavra pegasse você. Porque quando pegar você, você entra em crise. Quando pegar, você perde o sono, perde a fome. Você não anda mais na vida hedonista. Agora você perde a fome. Você sai do prazer. Aí você vai estar como Jesus: meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Está entendendo, irmãos, isso aqui? Eu queria construir algo. Eu sei que a gente falou muita coisa, tem bastante informação, mas depois a gente dá continuidade. Mas você tem que pedir para o Espírito Santo te convencer dessa verdade. Olha para você ver que tremendo. Reconstruir o mundo foi a maior missão de Noé. E nós fomos ensinados que a gente seria arrebatado e ia para o céu, vamos ser salvos, e glória a Deus. Vamos vestir uma túnica branca lá em cima, vamos ficar dando glória. Vamos vestir aquela túnica do batismo e ficar dando glória lá em cima com Jesus. Não, Ele quer que você reine com Ele. Reinar onde? Na terra. E fica tranquilo. Fica tranquilo. Se chamar você de TJ, fica tranquilo. Esses caras são TJ, pô. Mas nós somos mesmo. Eu sou testemunho de Jeová. Porque lá em Isaías diz que nós somos testemunho de Jeová. Nós vamos reinar com Ele aqui. Nós vamos reinar com Ele aqui. É isso que eu preciso entender. Não é nas nuvens lá. Vou descansar. Tem gente que até hoje tem gente que pensa: eu vou morrer, eu quero descansar, vou para o céu, vou ficar descansando. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai sim.
Eu não vejo a hora de morrer logo para mim ir para o céu para descansar. Estou muito cansado. Seu descanso está nele, cara. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, sobre o vosso fardo. Eu vos aliviarei. Cara, se você não aprender a descansar em Deus, você não vai descansar no céu não, pô. Você está vendo como muda a nossa mentalidade? Você está vendo que o sofrimento agora já não é mais sofrimento? Agora aquilo que te doía, agora é gostoso. E não é masoquista, você não se tornou masoquista. Você se tornou um cidadão do reino. Porque o cidadão do reino, ele entende que tudo é conquistado pela dor. Você não vai conquistar. Hoje mesmo eu postei uma frase dizendo a respeito disso. Não tem nada do reino dos céus que você não conquiste sem dor. É esforço, é violência. Aí a gente não tem violência nenhuma com nós. A violência não é com os outros não, viu? Comigo. Lembra do Pai Nosso que nós ensinamos? Livra-me. Que mal é esse? É eu mesmo. O eu tem que cair por terra. O eu não tem mais vez. Não. Você tem que eliminar o eu. Agora você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Você tem uma identidade em Cristo. Quando você souber essa identidade de Cristo, você vai saber o que fazer na sociedade. Eu não sei o que fazer no bairro. Eu fico em casa sem saber o que fazer, porque você não... Eu ia falar outra coisa, deixa eu. Porque você não está em Cristo, pô. Na hora que você estiver em Jesus, você não vai ficar parado. Gente, eu acho terrível aquele pessoal que posta na internet e fala assim, agenda aberta para 2017. Cara, se você tem agenda aberta, você não tem o que fazer. Porque eu tenho o que fazer. Se a agenda quiser, ela vai ter que me alcançar. Quem é do reino tem muita coisa para fazer. Quem é do reino não tem agenda aberta não, cara. Tem muita coisa para ser feita. Você olha ali, você vê, puxa, ali é um espaço para ser evangelizado, ali é um espaço para ser alcançado, ali precisa fluir o reino, ali naquela cidade, naquele bairro, precisa o reino, precisa fluir ali. Jesus precisa ser glorificado naquele lugar. E aí nós estamos dormindo em casa, dizendo assim, vem o seu reino. Que reino é esse, rapaz? O reino tem que ser de violência, com você mesmo, não é com os outros. Eu primeiro. Eu que tenho que ir para a cruz, não tenho que carregar ninguém comigo. Eu vou para a cruz, também vai, desgramento. Não, vai se quiser, ué. Mas eu já descobri o caminho é de cruz, de dor. Ô pastor, está doendo tanto. Glória a Deus. Deixa ele te fulminar um pouco, para não dizer te matar. Deixa ele te matar um pouco, aí você vai ver só como as coisas vão fluir mais. É que a gente não quer perder. A gente tem muito apego com as coisas e apego conosco mesmo. Você já parou para perceber que nessa passagem talvez a gente está como essas pessoas dos dias de Noé? Comendo, bebendo, casando e divorciando, quebrando aliança, começando coisas e não terminando coisas, quebrando aliança com um, quebrando aliança com outro. Você já percebeu que talvez nós sejamos esse tipo de pessoa que estava nos dias de Noé e não somos Noé? Mas qual é o tipo de pessoas que o Pai procura? Verdadeiros? Sabe o que eu entendo, irmãos? Que nós temos que construir um ambiente tal. Nós precisamos construir um tal ambiente que o dia que chegar o dia da grande tribulação, nós vamos mostrar, ou melhor, Deus vai trazer aqueles que são seu. Se a gente construir um ambiente tal, agora para a gente fechar agora, Noé, no dia do dilúvio, Noé teve que chamar uns bichos por bicho para entrar para a arca. Quem que mandou? Quem? Tá. Então construa um ambiente que Deus vai mandar as pessoas para esse ambiente. As pessoas não vêm porque nós não construímos, as coisas não mudam porque nós não construímos um ambiente. Nós queremos que Deus faz tudo, nós não estamos fazendo nada. E Ele já fez o que tinha que fazer. Se a gente construir um ambiente, Ele vai mandar os seus. Aleluia! Amém? Vamos orar então, irmãos.
Você que vai ofertar ou dizimar, depois você venha, sai do seu lugar, vem aqui na frente. E eu já vou orar para a gente finalizar essa mensagem. Que o Pai nos dê sabedoria e revelação para entender isso que nós temos ouvido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus, por começar, Senhor, já entendendo o tipo de pessoas que o Senhor está procurando. Obrigado, Jesus. Nós queremos ser reconstrutores do mundo. Nós queremos reconstruir o mundo como Noé. Nos ajuda, Senhor, a ter um pleno entendimento da sua palavra para reconstruir, Senhor, a sua vontade nesses dias. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos para esse lugar de entendimento, de sabedoria, Senhor, e revelação. Leva-nos para esse lugar, Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor, em entendimento, Senhor. Nós queremos caminhar em sabedoria, queremos avançar, Senhor. Tudo que o Senhor tem nos falado, dai-nos a graça, Senhor, de entender, compreender e executar a sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, nós glorificamos o seu nome, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Saudamos com a paz do Senhor.